Mais uma vez a paz do Senhor, igreja. O Evangelho de João, capítulo 14, o versículo é o 15 em diante. A palavra de Deus, ela diz assim: Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Aleluia. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, por que tu pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me amar, guardará minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Esta palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. O Consolador, o Espírito Santo, que o meu Pai enviará em meu nome, porém vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse: vou e voltarei para vós. Se me amasseis, vos alegrareis, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois se aproxima o príncipe deste mundo. Ele nada tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Amém, igreja? A igreja pode tomar assento. Igreja, o principal contexto que eu quero trazer para a igreja aqui é o Consolador, o Espírito Santo. Essa passagem é uma passagem conhecida da igreja, e quando aqui Jesus ele fala aos discípulos, e ele fala conosco hoje, na pessoa santa do Espírito de Deus, que está presente aqui no nosso meio, ele fala sobre o Consolador. Em algumas traduções mais atuais, ele fala o Auxiliador, o Consolador. É uma palavra grega que é Paracletos, que na tradução para a nossa linguagem, o Paracletos é um advogado. Você, quando está numa situação que você tem uma questão da justiça, o único que pode representar a tua pessoa é um advogado que você nomeia ele. Você nomeia um advogado para ele te representar diante do juiz. Então, o Paracletos, ele é o advogado. O Espírito Santo de Deus, ele é o teu advogado. Glória a Deus. Porque Jesus é aquele que te justifica. Amém, igreja? Então você tem um advogado. Essa foi a promessa de Deus. O auxiliador. Aquele que te auxilia. Exemplo, irmãos, é quando você está fazendo um trabalho e muitas vezes aquele trabalho é pesado, seja ele de forma que você usa a tua mente para fazer, para desenvolver, seja de forma física, e você precisa de alguém para auxiliar você no trabalho.
Você não consegue desempenhar aquele trabalho sozinho. Então é tão bom a gente ter um companheirismo dentro do trabalho, ou dentro da casa, dentro do nosso lar, onde, quando se une as forças, se chega a um objetivo. Porque tem coisas que não tem como, irmãos, você fazer sozinho. Às vezes você precisa subir numa escada, precisa de um segurar para você. Você está lá no alto da escada, a pessoa está te auxiliando, te dando ferramentas. Porque tem coisa que não se faz sozinho. Então, nessa vida, igreja, a maioria das coisas não se faz sozinho. Nós temos a necessidade do Espírito Santo nos auxiliar. Por que as pessoas lá fora, longe de Deus, sofrem tanto e às vezes não conseguem atingir um objetivo? Porque não procura a pessoa certa para auxiliar ela. A pessoa certa para nos auxiliar é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus fala que o Espírito ele pairava sobre as águas no princípio de todas as coisas. O Espírito Santo é aquele que conhece o seu coração. Ele estava na criação e ele, Deus e o Filho, eles criaram todas as coisas. O Espírito Santo é aquele que elaborou com Cristo, que a palavra de Deus fala em Provérbios capítulo 8, que a sabedoria era o arquiteto de Deus, que era Cristo e é o Espírito Santo, o arquiteto de Deus. O Espírito Santo presente na criação, ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que o ser humano precisa, porque ele criou todas as coisas. Hoje nós vemos as coisas criadas tomando os seus devidos lugares na natureza, funcionando de forma sincronizada e perfeita para que nós pudéssemos ter a vida. Obra do Espírito Santo de Deus. Ele estava na criação, pairava sobre as águas. Então ele conhece todas as coisas. E ele conhece o nosso coração. Ele é o nosso auxiliador. Então muitas vezes as pessoas sofrem por não ter o auxiliador correto, que é o Espírito Santo de Deus. Mas glória a Deus que a igreja, ela tem esse auxiliador, ela tem um advogado. Porque nós sabemos que também a palavra de Deus fala que nós temos um acusador. Satanás, ele acusa de dia e de noite a vida do cristão. Ele aponta o dedo, ele usa pessoas para te acusar. Então Satanás, ele é o acusador. Mas o Espírito Santo é o paracletos, o advogado, o auxiliador. Se existe um acusador, existe também um consolador. Então nós temos que aprender, igreja, a dar ouvidos ao nosso consolador e não ao nosso acusador. Nós temos que separar o joio do trigo, ouvir o que é bom, desprezar o que não é. A palavra de Deus fala que aquilo que não edifica não é para você dar atenção e valor. Então, valorize aquilo que te edifica, aquilo que vem de Deus para a tua vida. Dá valor. O apóstolo Paulo fala: prossigo para o alvo, deixando para trás aquilo que não me traz edificação. Eu prossigo para o alvo, para buscar o prêmio da soberana vocação, que é Cristo Jesus. Então, igreja, saiba que você tem o Consolador contigo. Naqueles momentos de angústia, naqueles momentos que você pensa que não dá mais para caminhar, que está difícil, o fardo está pesado, o Espírito Santo vem para te auxiliar a caminhar, a te ajudar a carregar o fardo. E chega um ponto que ele tira todo o fardo da sua vida. Amém? Então, voltando aqui para a palavra, igreja. Jesus, ele dizia aos discípulos aqui, ó, versículo 15 do capítulo 14: se me amais, guardareis
os meus mandamentos. Aqui Jesus ele fala que se verdadeiramente há amor para com ele, o crente guarda os mandamentos de Deus. É muito fácil lá fora você ouvir: eu creio em Deus, eu tenho fé, mas tem guardado a palavra? Tem posto a palavra em prática? Ou as pessoas lá fora têm vivido a sua vida segundo o próprio desejo dos seus corações? O guia da vida deles é o coração. Mas a palavra de Deus fala que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então, se nós amamos, nós guardamos os mandamentos. Aquilo que Deus nos ordena, nós guardamos no nosso coração. Como o salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra tem que estar guardada no coração. Como eu falei outro dia, não é apenas deixar a Bíblia aberta em cima do móvel, onde ela vai empoeirar, mas essa palavra tem que estar no coração, guardada no nosso coração. A palavra de Deus, ela fala que a boca fala do que está cheio o coração. Tem situações que nós não dominamos, irmãos. Muitas das vezes a gente depara com pessoas questionando assim: eu não consigo abandonar isso, eu não consigo fazer aquilo, eu não consigo mudar isso na minha vida. Mas por quê? Porque ela não tem guardado a palavra, ela não tem colocado a palavra dentro de si. Porque na verdade o ser humano ele não tem força para mudar mesmo os seus comportamentos. Isso é uma obra operada pela pessoa do Espírito Santo de Deus. É o único que pode operar. O que acontece é que quando nós nos colocamos diante da palavra de Deus para ouvi-la, e ela que gera fé no nosso coração, quanto mais nós ouvimos, mais ela penetra no nosso espírito. E ela vai fazer a obra por nós. Ela vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Guardando os mandamentos de Deus, os meus comportamentos irão mudar. Mas tem que ter amor para guardar a palavra de Deus. Não é lá ouvir de qualquer jeito ou ler de qualquer jeito, mas é ler com amor, é ouvir com amor e dar valor à palavra. Aí ela vai fazer efeito na tua vida. Aí ela vai te dar poder para você vencer aquilo que você não tem força para vencer. As pessoas estão presas nos vícios porque não têm buscado a palavra, não têm amado ao Senhor e guardado a sua palavra. Por isso o vício domina. Mas quando ela ama e guarda os mandamentos, o Espírito Santo dá poder para você vencer o vício. E aí o Espírito Santo vai purificando, vai santificando e vai te preparando para coisas melhores, para coisas maiores. Vai te preparando não só para aqui, para o melhor daqui, para o melhor que vem, mas também te preparando para os céus, para tornar-se uma pessoa apta aos céus. Porque ninguém entra para o céu de qualquer maneira, sem antes ser preparados pelo Espírito Santo de Deus. Existem processos, muitas vezes o processo dói, mas o processo traz crescimento. E Deus quer nos pôr no processo, mas Ele quer nos abençoar com o processo completo, o processo terminado. Versículo 16. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Jesus, enquanto aqui na terra, irmãos, Ele era o Consolador dos discípulos. Porque Ele é o próprio Deus. Mas aqui Ele promete que Ele vai dar outro Consolador. E esse Consolador pode estar não só com os discípulos para sempre, mas também com toda a igreja, porque é o Espírito Santo de Deus. Não está preso a tempo, não está preso ao espaço. Ele é Deus.
Por isso ele está aqui hoje para te abençoar. Versículo 17: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Irmãos, o Espírito da verdade o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Eles não têm o Espírito Santo de Deus. É o Espírito da verdade, por isso vivem na mentira. A palavra de Deus fala: não mintais uns aos outros, porque deixasse o velho homem. Está lá no livro de Efésios. Então, quem está no mundo e não conhece o Senhor, ele vive na mentira, mentindo, e também vive enganado pela própria mentira que ele cria. As pessoas vivem iludidas, dentro de uma ilusão de mentiras, e elas não conseguem sair daquilo, enquanto não conhecer o Senhor. Mentem para elas mesmas. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Ele diz para os discípulos e diz para a igreja. Mas ele está com vós. Glória a Deus, porque o Espírito Santo é com a igreja. Versículo 18. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Essa é a promessa de Deus que foi cumprida no Pentecoste. O Espírito Santo veio sobre toda a igreja e está com ela até o arrebatamento. Ainda um pouco, versículo 19. E o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Glória a Deus. Irmãos, nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós podemos ver a Cristo na pessoa da sua santidade, na pessoa do Espírito Santo. Nós vemos a Cristo. E também nós viveremos por Ele. Nós não participamos da ceia hoje? É comunhão, é viver com o Senhor, para o Senhor, e Ele nos dando vida espiritual. Versículo 20: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Glória a Deus, igreja, que privilégio. Aqui o versículo 20, ele diz, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai. Nós sabemos que Cristo, ele tem comunhão com o Pai, ele é um só com o Pai e com o Espírito do Pai. E ele diz assim, e vós em mim e eu em vós. O que diz lá no livro de Coríntios, 2 Coríntios? Se não me falha a memória, capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Aquele que está em Cristo, quando você se posiciona em direção a Cristo e faz uma aliança com Ele, você está nele. Deus olha para a tua vida e vê Cristo. Ele não vê a tua velha vida, Ele vê Cristo quando você está aliançado com Ele. Então, irmãos, é questão de posicionamento. Aquele que está no mundo tem um posicionamento. Aquele que está em Cristo é outro posicionamento. Então, nós estamos nele e Ele está em nós. Glória a Deus. 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Mais uma vez ele confirma o 15, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que verdadeiramente ama. Então, se você quer saber se uma pessoa ama Deus, essa pessoa tem a palavra de Deus no coração e nos lábios. Aleluia, glória a Deus. Quer conhecer alguém que é do Senhor? É aquele que profere a sua palavra. Detalhe, e aquele que fala a sua palavra com autoridade, com firmeza. Ele sabe o que está falando, porque, como diz o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido. Ele tem certeza, ele fala com certeza, ele não fala da boca para fora, como muitos você ouve aí no mundo dizer, eu tenho Deus, eu sirvo a Deus, mas não tem autoridade. É da boca para fora. Mas quando a pessoa fala com convicção, você toca as pessoas. Porque você fala com convicção a palavra de Deus, você fala com conhecimento, fala com prioridade.
Fala com certeza. O apóstolo Paulo fala assim: eu sei em quem tenho crido. Fé, firmeza. Glória a Deus, igreja. Amém. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quem ama Cristo é amado por Deus. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Glória a Deus. Realmente, igreja, é isso. Deus, Ele cumpre essa promessa. Eu o amarei e manifestarei a Ele. Essa experiência que eu disse para os irmãos que eu passei nessa semana, na quinta-feira, eu vi isso aqui se cumprir. Eu me manifestarei a Ele. Eu vi a manifestação de Cristo e naquela situação eu entendi que Deus, naquela situação, era comigo. Eu entendi por aquilo que Deus permitiu acontecer, que Deus era comigo naquela situação. E assim como Ele é com cada um de vós, igreja. Amém? Então, se cumpriu isso aqui essa semana, porque eu vi acontecer na minha vida coisas de 30 anos atrás. Eu vi na minha frente. Versículo 22. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, por que pretende manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viremos para ele, e nele faremos morada. Glória a Deus. Aqui, o Judas, não Iscariotes, ele questiona Cristo: por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? Resumo, irmãos, aqui no 23, Jesus ele resume. Ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Ele não ia naquele momento manifestar o mundo, ele estava manifestando os dele. Deus ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Eu honro os que me honram. Tem pessoas querendo honra de Deus, mas não honra Deus. Não honra pela fé. Como vai obter a honra de Deus se não tem honrado a Deus? Mas aquele que se esforça para honrar a Deus, Deus honra ele diante dos homens, diante das situações. Deus honra. Se você honrar o Senhor, você será honrado. Isso é uma promessa da palavra de Deus. E Deus, tudo que Ele promete, Ele cumpre. Glória a Deus. E Jesus, então, no 23, ele responde: eu tenho compromisso com os que têm compromisso comigo. Jesus respondeu: se alguém me amar, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viremos para ele, e nele faremos morada. Deus, ele queria se manifestar aos dele. 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Mais uma vez aqui, detalhe, né? Quem não ama a Deus, não guarda as palavras dele. Às vezes os lábios, o coração da pessoa está cheio de palavras do mundo, palavras de baixo calão, palavras de blasfêmia, palavras de adoração de ídolos do mundo, mas não guarda a palavra de Deus. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Essa palavra que eu ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Glória a Deus. Olha o poder da palavra de Deus, irmãos. Jesus falava: essa palavra não é minha, essa palavra é do Pai. Ele me enviou a uma obra e me deu a palavra. E nós vemos o poder da palavra de Deus, irmãos, ali em Lucas, capítulo 16, versículo 19 a seguir, que fala do rico e Lázaro. E no final do texto, nós vemos que quando o rico diz assim: Pai Abraão, manda que Lázaro vá lá falar, ressuscite e vá lá falar com os meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Porque o rico entendeu que para ele não tinha mais salvação ali onde ele estava. E ele pede para que Lázaro volte e fale com seus irmãos, para que eles não fossem para aquele lugar de tormento, que era depois da morte. Ao que Abraão responde: lá já há Moisés e os profetas. Então Moisés representa a lei,
Os profetas representam aqueles que anunciam a palavra de Deus, independente se é líder ou se é membro. Moisés representa a lei de Deus, a palavra escrita. Então, quando Abraão diz ao rico assim: lá tem Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Aí o rico diz mais uma vez: não, Senhor, se alguém ressuscitar dos mortos e for lá avisar eles, eles vão se arrepender. Abraão diz para ele: não, mesmo que ressuscite um dos mortos, eles não vão crer. Por quê? Porque, irmãos, a palavra de Deus ela é suficiente, poderosa, para convencer um coração que está apto e quebrantado para o arrependimento. Glória a Deus. Ela é suficiente, não precisa de coisas extraordinárias para uma pessoa crer. Se ela tiver de crer, essa palavra aqui é suficiente para transformar o coração dela. Quem não me ama, não guarda... É o 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Essa palavra que eu ouvi não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, essa palavra que está nas vossas mãos, igreja, é uma palavra de poder. Vamos dar valor a ela. 25. Tenho-vos dito isto, estando convosco. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Glória a Deus. Irmãos, quem ensina é o Espírito Santo. Quem acende o fogo no nosso coração pela palavra é o Espírito Santo de Deus. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Na hora da necessidade, o Espírito Santo faz você lembrar a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Ele é presente conosco, irmãos. Constantemente Ele é presente na nossa vida. 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Irmãos, a paz de Cristo não é a paz do mundo. A paz do mundo é essa politicagem que a gente conhece. É o politicamente correto, é a falsidade, mas no fundo é só guerra. Nós vemos o manifestar da guerra, não tem paz nenhuma. O ser humano ele quer engolir o outro, a verdade é essa. Mas a paz de Cristo é o quebrantamento de coração, é a rendição a Cristo e a Deus, e deixar Deus operar, como diz a palavra, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Aí a gente vê que é verdadeiramente a paz de Deus, porque o Espírito Santo trabalhou, o Espírito Santo fez, a pessoa se quebrantou e Deus recebeu aquela pessoa. E aí disso vem a paz, que não é como a paz do mundo. Por isso Jesus diz no final do 27, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Igreja, fique em paz, não tenha temor, porque Deus é com a igreja. Versículo 28. Ouviste que eu vos disse, vou e voltarei para vós. Se me amasseis, vos alegrareis, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então ele disse que foi, mas ele voltará. Essa é a promessa, igreja. Glória a Deus. 29. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois se aproxima o príncipe deste mundo. Ele nada tem em mim. Glória a Deus. Igreja, versículo 30, quando Jesus fala que ele nada tem em mim, é que em Cristo nunca foi achado um pecado. A palavra de Deus fala que na sua boca nunca se achou engano. O príncipe desse mundo não tinha nada em Cristo, ele não conseguia achar brecha para conseguir alguma coisa de Cristo, não tinha brecha. Nós que descendemos de Adão, e porque Adão pecou, somado aos nossos pecados, muitas vezes abre brecha, o inimigo entra na brecha e quer atrapalhar alguma coisa na nossa vida. Mas em Cristo Jesus, ele nada achou de brecha, ele nada tinha em Cristo. Mas hoje Cristo, na tua vida, fecha as brechas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
Porque se você está nele e ele está em você, o diabo também não acha mais brecha. Porque não tem nada do príncipe desse mundo em Cristo. O que tem em Cristo é do Pai, e o Pai é santo. E quem está em Cristo é santificado. Aleluia. Glória a Deus. 31, para nós encerrarmos, igreja. Nós vamos orar. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Eu amo o Pai e faço o que Ele me ordenou. Quem ama, obedece. Amém, igreja? Fica com essa palavra. Quem ama, obedece. Mesmo que os críticos lá de fora venham te criticar, porque você é um cristão, porque você serve a Deus. Deixa criticar, o importante é obedecer. Deixa criticar, o importante é obedecer. Você vai receber o galardão do Pai que Ele te prometeu. Amém, igreja? Essa palavra que eu deixo para a igreja se põe de pé, vamos orar, agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por esta palavra. Nós agradecemos pela comunhão do Teu Espírito Santo nesta noite. Nós te agradecemos pela comunhão que tivemos com a igreja do Senhor, todos os santificados em Cristo. Obrigado, ó Deus, porque só o Senhor pode nos dar essa comunhão, Senhor. Nós te agradecemos pela Tua casa, pelo Teu povo, por essa família santa do Senhor, por cada um. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, pela operação do Teu Espírito sobre cada um. Em nome de Jesus, Pai. Continua abençoando a igreja. Continua abençoando o lar de cada irmão. O lar de cada irmã. Continua derramando do Teu Espírito Santo, que dá sabedoria, que dá discernimento, que dá paz. O Teu Espírito Santo, ó Pai, Ele nos dá tudo que nós necessitamos. A paz, a alegria, o gozo. Ele nos dá os recursos que nós precisamos, ó Deus. Então nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem dispensado a nós, o Senhor tem colocado em nossas vidas, desde o trabalho, desde o ministério de cada um. Ó Pai, obrigado, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Continue abençoando o lar dos teus filhos, ó Deus, da igreja. Continue abençoando a família de cada um, ó Pai. Eu sei que cada um agora tem trazido a memória nesta oração, a família, ó Pai. Então abençoa os pais, os irmãos, os cônjuges, os filhos, ó Pai. Abençoa todos, Pai. Que a bênção do Senhor esteja no lar de cada irmão, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Para a glória do Teu nome, Senhor, nós te pedimos. Na oportunidade nós oramos, pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar todos esses pedidos de oração colocados com fé aqui nesta caixa, Pai. Sabemos que cada um tem uma causa, cada um tem uma dificuldade, uma situação, mas o Senhor conhece todas elas. O Senhor sabe o que cada um necessita, porque o Senhor é o Deus Criador. E o Senhor quer que todos não sejam só criaturas, mas sejam filhos do Senhor. Então abençoa essas vidas, ó Deus, com salvação, cura, com prosperidade, com porta aberta, com oportunidade, com reconciliação no lar, ó Pai, reconciliação nos casamentos, reconciliação de pais e filhos, ó Deus. Aqui tem pessoas que precisam de uma mudança de mente, Senhor. Então nós te pedimos em nome de Jesus. Entra, Pai, com a providência do Teu Espírito Santo, trabalhando os corações, ó Pai, convertendo os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Trabalhe os corações colocando, ó Pai, o óleo do Teu Espírito, ó Pai, em nome de Jesus, trazendo o bálsamo da cura do Teu Espírito Santo nos relacionamentos familiares, Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Também apresentamos o nosso país, a nossa nação representada pela bandeira do Brasil, Senhor. Abençoa essa nação, porque a Tua palavra diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Abençoa este povo, Pai, que eles sejam um povo de fé, fé no Senhor, fé na Tua palavra, para que os seus filhos sejam abençoados, para que a nação seja abençoada, Pai, em nome de Jesus. Abençoa os nossos governantes, ó Pai, dá a eles sabedoria, dá a eles entendimento, para que eles sejam, ó Pai, fiéis ao povo, Senhor. Para que eles não façam para si, mas façam para todos, Pai. Em nome de Jesus, abençoa as nossas autoridades. É o que nós te pedimos, te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, agradecemos pelo culto, ó Pai, agradecemos pela vida da igreja, dos irmãos, ó Pai, em nome de Jesus.
É o que eu te peço, oro e agradeço, para a glória do nome do Senhor, para a glória do nome de Jesus e do teu Espírito Santo. Amém.